Olá, meus amados irmãos, graça e paz, que o nosso Deus maravilhoso possa abençoar grandemente a nossa vida. Eu convido você para a leitura e estudo do texto da palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Só para nortear você que me assiste neste momento, nós estamos estudando na igreja o breve catecismo que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota como sistema de fé, ensino doutrinário para nortear a nossa vida diante ou em torno da palavra de Deus, né? Nós vamos estudar a pergunta 57. Então, como o quarto mandamento é um mandamento que gera algumas polêmicas, nós vamos falar com muito cuidado, com muito zelo, com muito carinho no Senhor, para que você possa ser edificado com a palavra acima de tudo. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11 diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, e por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, só para os irmãos entenderem a pergunta 57, como nos ensina aqui no breve catecismo, né, é qual é o quarto mandamento, e a resposta é justamente a leitura deste texto. Que Deus possa falar ao nosso coração e que assim o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz, e queremos pedir que o Senhor também trabalhe no nosso coração através deste estudo, que nós possamos, ó Deus, ter um zelo por guardar um dia do Senhor, realmente valorizar esta bênção de estarmos na tua presença, ó Deus. A tua palavra nos ensina que a tua destra há delícias perpetuamente. E é por isso, ó Senhor, que nós te louvamos e pedimos que o Senhor nos dê este deleite. Deleite de estarmos em tua casa, de estarmos em tua presença, mesmo não podendo estar no templo físico, ó Pai, que nós possamos amar estar na presença do Senhor em adoração. Fica conosco, ó Pai, e dá-nos a tua bênção. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o quarto mandamento é um mandamento que gera muita polêmica, né? Mas eu espero que a palavra do Senhor nos ajude e nos norteie para que nós possamos, de fato, pegar a essência do que este mandamento ensina para nós, né? Diferentemente dos 3 anteriores que nós vimos, o quarto mandamento ele vai começar com uma orientação diferente. Enquanto o primeiro fala, não terás outros deuses diante de mim, o segundo fala, não farás para ti imagem de escultura, enquanto o terceiro fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, o quarto começa com uma forma positiva, com uma ordenança importante para implicar na nossa adoração a Deus, né? Lembra-te do dia de sábado, né? Se você olhar essa expressão sábado, nós vamos olhar que na linguagem original, na língua original é o Shabat. Sempre que aparecer sábado aqui é dia do descanso, o dia que nós temos que cessar as nossas atividades, não é? Então é um mandamento muito prático, muito oportuno. Nós não devemos levar só em conta a ideia dos sabatistas, mas nós vamos explicar por que nós guardamos o domingo. Isso vai ser mais para frente, mas a importância aqui, meus irmãos, é de você pegar um dia em 7 para você separar e adorar o nome do Senhor. Lembre-se disso, considere como algo de suma importância. E neste momento eu queria dedicar a pergunta 57 para fazer uma análise do texto, uma análise não tão profunda, mas oportuna para nós, né? E assim que nós possamos ser abençoados pela palavra do Senhor. Meus irmãos, quando a palavra nos ensina sobre como nós devemos guardar o dia de sábado, né? Nós vemos a primeira orientação e a primeira ordenança em torno do versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aquela ideia de lembrar não é aquela lembrança de última hora, puxa, esqueci, depois você se lembra. Às vezes nós não somos tão, tão fáceis de guardar datas, né? O pastor Daniel Santos usa bem essa expressão.
muitas vezes nós não memorizamos as datas e somos pegos de surpresa. Quando se trata de adorar o nome do Senhor, isso não deve acontecer. Nós temos que realmente nos lembrar e levar como alta consideração um dia para adorarmos a Deus, né? Tem um texto da palavra que nos ensina: hoje me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um tempo, meus irmãos, não de você ter um lapso e correr, sair correndo apressado, e muitas vezes nós podemos adorar a Deus assim, né, às pressas, de qualquer jeito, mas o texto fala, não, considere, traga a sua memória, tenha como máxima consideração a lembrança deste dia, né? Então, quando a gente fala sobre o dia de sábado, não é relacionado, irmãos, exatamente ao dia de sábado. É claro que na tradição judaica, o povo judeu guardou o dia de sábado, mas nós vamos ver mais para frente que o próprio Senhor Jesus os confrontou. E nós vamos olhar também mais para frente o porquê de nós guardarmos o domingo. Mas tem gente que não pode guardar o sábado, tem gente que não pode guardar o domingo. Então é por isso que a palavra no original, ela tem o significado de descanso, de cessar as atividades para você santificar um dia para o serviço a Deus. Então, meus irmãos, diante dessa pergunta, né, 57, nós temos que nos lembrar, considerar sempre, né, e realmente entender que estar na presença do Senhor, nós não devemos adorar um Deus e entregar o resto para Ele, mas separar um dia dentre 7, do qual Deus nos abençoa durante toda a semana para nós realmente adorarmos o nome do Senhor, né? Então, meus irmãos, às vezes nós estamos tão ocupados, tão atarefados com a nossa vida, que às vezes nós mal dedicamos tempo para as coisas e muitas vezes não dedicamos também a lembrança adequada para a nossa adoração a Deus. Então isto é um cuidado e é por isso que a palavra do Senhor também nos dá este lembrete. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. A ideia de santificar aqui, irmãos, é separar para uma finalidade específica, para um fim determinado. E nós, meus irmãos, com certeza precisamos separar um dia dentre 7 para realmente adorarmos ao Senhor, consagrarmos a nossa vida espiritualmente, né? Então não estou dizendo para você adorar a Deus nas 24 horas do dia, mas realmente falar, olha, tudo que eu estou fazendo é para a consagração do meu tempo, para servir ao Senhor. Eu vou ler a palavra, eu vou evangelizar, pode ser, eu vou ir para a igreja, eu vou adorar a Deus no culto, e que nada me demova disso, que eu possa trabalhar nos outros dias, mas nesse dia ele é um dia separado. É claro que tem as obras de misericórdia, mas que nós, meus irmãos, possamos realmente ter como fim um dia para a glória de Deus e separarmos esse dia para Ele. O culto é em todo o tempo, mas o culto público tem que ter essa separação, tem que ter esse fim determinado, e a gente não pode entregar a Deus o nosso resto, né? Então tem um texto na palavra que fala assim, né? Se eu sou pai, onde é que está o respeito para comigo? Se eu sou Senhor, por que vocês não me respeitam? E muitas vezes nós entregamos o resto para Deus, ao invés de entregar o nosso melhor ao Senhor. Malaquias 1, no capítulo 1, vai nos ensinar esta verdade, né? Então, irmãos, nós temos que, ao olhar este mandamento, a forma positiva é lembrar do dia de sábado para separação, para consagração, e assim honrarmos o nosso Deus. E aí o texto vai nos falar, irmãos, como nós fazemos isso, né? A partir do verso 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então é interessante, irmãos, que muitas vezes nós apresentamos muitas desculpas. Olha, eu não fiz isso porque não deu tempo, né? Mas a palavra do Senhor nos ajuda a ter sabedoria nas coisas. Um dia tem que ser usado para separação. Lembre-se desse dia. Mas você também tem outros 6 dias. É uma ordenança da palavra do Senhor para você fazer as coisas, né? A gente sabe que o nosso tempo é corrido, tudo passa voando, né? Nós vivemos num tempo muito agitado, mas a palavra do Senhor nos ensina a remir, a resgatar o tempo, porque os dias são maus, né? Então, irmãos, nós temos 6 dias para trabalhar, para fazermos toda a nossa obra, não é? Então a ideia é que nada deve nos atrapalhar de um compromisso com Deus, de uma vida com o Senhor. Às vezes nós queremos fazer as coisas
né? Mas se lembre, considere, né? Tenha em alta e suma consideração o lembrar de adorar ao Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, a gente não lembra. Tem gente que vai pouco à igreja, tem gente que não se consagra para ir à casa do Senhor. Então isso é muito importante aqui. Faça as coisas nos 6 dias. É uma ordenança da palavra. Nós precisamos disso para nortear a nossa vida. Tenha como orientação esse parâmetro. Porque se você deixar para fazer tudo e não se lembrar, você pode estar quebrando este mandamento. Mas o texto ainda continua, irmãos. Ele fala assim: mas o 7º dia é o sábado, é o Shabat, é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, irmãos, a ideia aqui é que nós temos que zelar para respeitar esse dia, não só para nós, mas também para aquelas pessoas que trabalham, que são subordinadas, né? Às vezes tem um senhor que é dono de uma empresa, que subordina algumas pessoas, né? E aí você vai ver que ela tem que dar esse descanso também. Não é só o ser viciado em trabalho, viciado em coisas e não dedicar tempo ao Senhor, né? Tem gente que é viciada em trabalho, viciada em fazer as coisas e não descansam, não separam o seu tempo para um fim espiritual, né? E nós precisamos disso, irmãos, né? Do servo descansar, do animal, né? A gente não vive num contexto tão literalista assim, né? Mas nós temos que pegar essa palavra e entender, olha, não trabalhe. Existe a obra de misericórdia, mas se você puder, não faça isso no dia do Senhor, não faça isso no tempo que você tem para servir a Deus, né? Porque esse dia é um dia de cessar. Então, sempre que você olhar a palavra Shabat, ou descanso aqui na palavra de Deus, é justamente essa questão de você cessar a sua obra para adorar ao Senhor e servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. E aí o padrão nós vemos no versículo 11, irmãos, porque fala assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Irmãos, o padrão que nós temos para realmente descansar de um dia em 7 é justamente esse. O nosso Deus, ele é o nosso exemplo. Ele poderia ter feito essas coisas e não descansado, né? Mas a ideia é que Deus cessou a sua obra e descansou para nos dar exemplo, né? E nós vemos, meus irmãos, que o nosso Deus ele não fica cansado, ele não fica exausto. O Salmo 121 vai falar que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Aquele que vela por nós, ele está sempre atento, mas ele cessou, ele parou a sua obra da criação para falar: todos os meus filhos precisam de descanso. Nós precisamos desse cessar das nossas obras para realmente adorarmos o nome do Senhor, né? E nós vemos que esse dia de descanso foi abençoado e santificado para a nossa adoração. Irmãos, nós olhamos para esse texto aqui e muitas vezes as pessoas falam: não, é o sábado, tem que ser o sábado, não há mudança, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil, por causa da ressurreição de Jesus Cristo, adora a Deus no domingo, né? Nós entendemos que, olhando a palavra em torno do Novo Testamento, o povo de Deus, a igreja do Senhor ali instituída, passou a adorar ao Senhor no domingo. Nós vamos olhar algumas expressões na Bíblia, a gente vai ver isso mais para frente, como o dia do Senhor, o dia em que as pessoas viam que pelo fato de Jesus ter ressuscitado, as pessoas adoravam a Deus e estavam ali em comunhão com o Senhor. Então, é um privilégio. Talvez você possa, na sua vida, não poder adorar a Deus no domingo, porque trabalha no domingo, se vê numa situação tão difícil, né? Ou talvez não pode adorar a Deus no sábado. Eu não tenho dificuldade com essa questão, viu, meus irmãos? Você pode adorar a Deus no sábado, ou no domingo, ou outro dia qualquer, mas você tem que no momento em que você estiver livre, descansar espiritualmente. Separar esse tempo para adoração.
e assim glorificar o nome de Deus, honrando, tendo alegria em estar na presença do Senhor. Hoje nós não podemos ir à igreja porque nós estamos em isolamento social, mas a palavra do Senhor nos ensina quão amáveis são os teus tabernáculos. Um dia, Senhor, nos teus átrios valem mais do que 1000 lá fora, e nós precisamos ter esse prazer. Muitas vezes nós entregamos a Deus resto, irmãos, migalhas, e isso não pode acontecer. Nós precisamos entregar a Deus o nosso melhor. E por isso nós temos sempre que nos lembrar. Lembre-se do dia de descanso para o separar. É um dia diferente. E nessa separação, irmãos, que Deus seja glorificado. Que nós, meus irmãos, também saibamos usar melhor o nosso tempo. Né? Tem gente que fala, se meu dia tivesse 30 horas, seria bem melhor, né? Ou mais tempo. Deus é sábio, irmãos. E nós temos que resgatar o tempo para servirmos ao Senhor. Se não fizermos isso, a gente não tem tempo para ler a palavra, não sobra tempo para nada, porque não estamos utilizando bem o nosso tempo. Que Deus nos ajude a sermos mordomos. A ideia de mordomia cristã é de alguém que administra bem aquilo que Deus dá para nós. Que você possa administrar o tempo que Deus te dá, use-o para a glória de Deus e que realmente o nome do Senhor seja engrandecido na sua vida. Você tem 6 dias para fazer as coisas, mas vai ter um em especial para entregar e consagrar o seu viver para a glória de Deus. Olhe para a criação, como tudo foi belo. Deus em 6 dias fez tudo com muita sabedoria. Olhe esse padrão, olhe para o Senhor, olhe para a beleza de Cristo. E que assim, meus irmãos, nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador. Então, de uma forma breve e sucinta, irmãos, a pergunta 57 é: qual é o 4º mandamento? E olhando essa análise, né, veja a forma positiva. Lembre-se, sempre traga à lembrança esta bênção. Né? E eu creio que nós vamos ser fortalecidos e revestidos da graça do Senhor. Na semana que vem, na quarta-feira que vem, nós vamos olhar a pergunta 58, que exige o 4º mandamento. E aí a gente vai entrar em termos mais específicos, né? Olhando a questão do sábado, a questão do porquê nós adorarmos o domingo, de separar um dia em 7, né? Então a gente vai analisar melhor essa questão. A pergunta 59 vai falar qual dos 7 dias designou Deus para esse descanso semanal. Olha só que coisa, que pergunta séria aí, né? Então a gente vai entrar com mais profundidade. Se você tiver alguma pergunta, entre em contato comigo que eu fico à disposição para responder. E por fim, de que modo se deve santificar o domingo? Então a gente vai ver por que, meus irmãos, nós adoramos a Deus no domingo, tá bom? Então, aí tem a pergunta 61, que proíbe o 4º mandamento. Então, tem aí 6 perguntas em torno do 4º mandamento. Então, a gente vai destrinchar, vai ir mais profundamente diante dessa questão. Eu espero que você seja abençoado e enriquecido com a palavra do Senhor. Deus te abençoe grandemente, que Deus possa fortalecer a sua vida e que você possa, em um dia de 7, levar em alta consideração a adoração ao Senhor. Não que os outros 6 você não possa fazer. Você faz isso também. Adore ao Senhor nos 6 dias. Mas que no 7º, irmãos, que todo o nosso ser, que num dia separado, todo o nosso ser possa realmente adorar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente e o fortaleça na graça e no conhecimento em nome de Jesus. Amém.